Para que Deus me dê a palavra. Espírito Santo, eu te peço, por favor, Senhor. O Senhor sabe que eu sou pequenininho, mais pequeno do que todos os meus irmãos. O Senhor sabe que a sabedoria humana, meu Deus, é muito pouquinha, Senhor. Até porque a sabedoria humana para esta hora não tem valor algum. Mas que seja o teu Espírito falando por mim, Senhor. Então bloqueia todos os demônios de ansiedade, demônios de opressão, todo o mal que se levantar neste momento da palavra, que ele seja envergonhado, que os anjos do meu Deus amarrem todos os demônios pelo poderoso nome de Jesus. As criancinhas agora, olha, as criancinhas, qual é o tema dessa noite? Santidade. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Você tem certeza disso? Eu posso ser sincero, não tem outra forma para nós entrar lá, a não ser pela santificação. O que é uma santificação? Santificação é um retorno de todas as atividades pecaminosas que nós, outrora, quando não conhecia a palavra, nós executava como se fossem coisas naturais ou comuns. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela nos ensina que todos os costumes pagãos, todos os costumes daquele que outrora nós estávamos, impede que nós possamos entrar aonde? No reino dos céus. Você já parou para pensar como você está com Deus? Você já parou para pensar que você está entrando ou não pelo caminho da santificação? A pergunta é, se Jesus voltar agora, como você está? Como está seu coração? Será que ainda existe alguma dúvida dentro de você? Ou algo diz a você que você precisa se preparar ainda? Ou que você está fazendo algo ainda que está entristecendo o Espírito Santo? Então, irmãos, não tem outro caminho a não ser que nós queira se enganar a nós mesmos. Bote mais um gravozinho, por favor, aí. Luca, vale, Luca, por favor. Então olhe para seu irmão e diga para seu irmão: não se engane a si mesmo. Não se engane. Você acha que você vai convencer Jesus porque você anda com a Bíblia na mão? Você acha que você vai convencer a Jesus porque você foi batizado nas águas? Ou porque você é crente da igreja A, da igreja B ou da igreja C? Ah, pastor, eu vou ser salvo porque sou da igreja batista. Não, eu vou ser salvo porque eu sou da mundial, da Deus e Amor, da universal. Você só pode ser salvo se você entrar pelo caminho de santificação. Você pode estar dentro de qualquer uma igreja e você pode se perder, você sabia disso? Porque quem salva não é igreja. Outra coisa, igreja não muda a vida de ninguém. Se você pensar que você diz, eu vou para a igreja porque a igreja vai me mudar. Não, senhor. Quem muda o seu caráter é você mesmo. Diga glória a Deus. É você que toma a decisão na sua vida, se você quer mudar ou não, ou quer permanecer na mesmice do pecado. Quando eu tomei a minha decisão, eu tinha uma decisão de fazer o que eu quiser na minha vida, sim ou não? Mas qual foi a minha decisão? Largar tudo aquilo que me contaminava. Mas como eu posso servir a dois senhores? Outrora você está na igreja, mas quando sai da igreja está fazendo coisas erradas. Você vai enganar a Deus? Você vai enganar o pastor? Pode até que você engane o pastor, mas a Deus você não vai enganar. E deixa eu abrir mais um entendimento. Tu se sente?
E eu vou mais abrir seu entendimento. Você não engana Deus. E também você não vai conseguir enganar quem? O diabo. Cada atitude errada nossa, Satanás, ele tem seu livro da morte. E cada ato pecaminoso que nós praticamos, Satanás, ele escreve no livro dele, sabe para quê? Para te envergonhar diante de quem? De Deus. Tudo que você faz, ele vai diante de Deus e diz lá: Deus, olha lá a tua serva, teu servo, o teu pastor, o teu obreiro, olha lá aquela mulher que diz que te ama, ó, está me dando lugar, é meu, eu vou fazer o que quer, eu vou matar e vou destruir. Se Deus tiver um plano na tua vida, ainda Deus diz para Satanás: não toque nele e não toque nela. Vou dar um tempo para voltar atrás, eu vou dar um tempo para voltar atrás. Porque Deus, ele falava com Saul. Deus usava os profetas para Saul. Saul, ó, para disso, não faça isso, ó, executa a vontade de Deus. E Saul vivia brincando com a palavra de Deus. Mas chegou uma hora que Deus disse: basta. Chegou uma hora que Saul buscou Deus pelos profetas e não achou mais. Por todas as formas de buscar a Deus e não achou mais Deus. Então olhe para o Senhor e me diga: não dê motivo para Deus te abandonar. Não dê motivo para Deus te rejeitar. Não faça isso. Não expulse de vocês o Espírito Santo. Paulo diz: não expila, não expulsa, não arranca de vocês o Espírito Santo, porque pode ser que vocês percam e você não consiga mais achar o Espírito Santo na sua vida mais. Saul não conseguiu. Saul tentou, buscou, e você sabe, porque quando Saul buscou Deus e não conseguiu mais achar, sabe aonde foi Saul foi buscar? Na bruxaria. Ungido de Deus, foi derramado unção na cabeça dele, mas por Deus rejeitar ele, veja enquanto um demônio vinha e incorporava em Saul. Veja enquanto o demônio vinha e incorporava em Saul. Porque ele rejeitou a palavra de Deus. Pergunta para seu irmão: tu quer ser salvo mesmo? Então largue tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Larga a droga, larga a bebida, larga a desunião, larga a falsidade, o orgulho, a prepotência, largue todo o mal enquanto é tempo, porque Deus está dando tempo à pessoa dentro dessa igreja, porque se não dá ouvido à palavra de Deus, Deus, ele vai riscar o teu nome do livro da vida. Não brinque com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus ninguém se brinca. Eu nunca vi ninguém se dar bem brincando com a palavra. Brinque com qualquer coisa, mas não brinque com os planos de Deus na sua vida. Não brinque, porque você só tem uma oportunidade, mas se você perder ela, você nunca mais vai achar. Então o caminho que nós temos, irmão, não tem outra saída. E principalmente para vocês que conhecem a palavra de Deus. Pergunta para o seu irmão: tu conhece a palavra de Deus? Conhece? E por que aqui está fazendo coisa errada? Não, pastor, é porque eu estou um cardenal. Eu sou doido, pastor. Eu não tenho juízo não. Tenho não, pastor. Não, tem não. É verdade. Tem não. Porque nós enfrentar Deus, você sabia que quando nós começamos a pecar, começamos a fazer coisa errada, você se torna inimigo de Deus? O que foi que Jesus disse quando chegou os apóstolos, os discípulos? Mestre, nós íamos no caminho, encontramos pessoas expulsando o demônio e nós repreendemos ele. Você sabe o que foi que Jesus disse? Disse: não faça isso, porque quem é por nós não é contra nós. Então, quando
você está desobedecendo a palavra de Deus, você é contra quem? É a favor ao demônio. Sabe disso? Toda vida que você desobedece a Deus, você está fazendo a vontade do diabo, está desobedecendo a quem? A Deus. Outras palavras, você está envergonhando a palavra de Deus. E a partir do momento que nós envergonhamos a palavra de Deus, você sabia que vem a espada? Você também vai ser envergonhado. Com a espada fere, com a espada será o quê? Você envergonha Deus, mas você também vai ser envergonhado. Eu duvido uma pessoa ser desobediente a Deus, irmão, para não ser envergonhado. Pode até passar uns dias bem, como se nada tivesse acontecendo, mas vai chegar uma hora que Deus ele vai chamar no carretel. É o dia do acerto, é o dia do encontro, é o dia da chibata. A Bíblia diz que Deus castiga quem ama para que não se perca. Se for preciso, você vai ser castigado para que você não se perca, para que você não perca a sua salvação. Você quer servir a Deus por amor ou você quer servir a Deus pela dor? É escolha. Deus não vai obrigar você nem a servir pela dor e nem tampouco pela alegria. É escolha sua, é escolha minha. A Bíblia diz que o pai não levará o pecado do filho, o filho não levará o pecado do pai, a tia do tio, do sobrinho, nem o sobrinho da tia. Vai estar dois deitados numa cama, um sobe e o outro fica. Vai estar dois no moinho, um sobe e o outro fica. Então é escolha. É escolha de cada um de nós. Por mais que você se esforce para salvar alguém da tua família, você não vai conseguir. Porque quando você leva a palavra, a resposta da família é o quê? Eu já sei, eu conheço, eu estou bem. É ou não é? Mas será que está bem mesmo? Será que nós não estamos se escondendo através de uma máscara? Que uma hora vai cair? Porque uma hora vai cair. Às vezes nós não entendemos, irmão, que Deus, Ele ainda está lutando por nós. Nós faz besteira, Deus perdoa, nós ora a Deus, pede perdão. Deus, o diabo disse, não, eu quero ele, eu quero matar ele, eu quero matar ele. Aí Deus disse, não. Ele vai se arrepender, porque ele sabe do dia de amanhã, sim ou não? Mas o problema é a consequência das quedas. Existem quedas, existem escândalos, que vai te trazer problemas talvez irreversíveis. Eu vou dar um exemplo para vocês de escândalos que trouxe um preço alto. O escândalo de Davi fez que o irmão estrupasse quem? A irmã. Olha aí. Deus disse, olha Davi, a espada, eu vou perdoar você. Você não vai perder a sua salvação, mas tem um problema. Esse teu ato vai trazer consequência gravíssima na sua vida. Mas Senhor, não adianta clamar, você vai passar pela espada. Então tem situação que nós aprontamos, que você pode pedir perdão, Deus diz, vou perdoar sim, está perdoado. Mas vai vir problema seríssimo na tua vida. Você vai chorar, você vai saber que tu está passando por aquilo por causa da tua desobediência. E Davi, ele chorava quando ele viu a sua filha ser estrupada pelo próprio irmão. Aquilo, irmão, arrancou o peito de Davi para fora. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquilo aconteceu por causa dele. Ah, pastor, mas acabou por aí. Não acabou por aí, não. O irmão que estrupou a irmã, o outro irmão matou-lo. Pastor, acabou por aí. Não acabou, não. O mesmo irmão que matou foi o que tomou o trono do seu pai. Consequência que o que tomou o trono do pai também foi morto, irmão, na guerra. A família toda destruída por causa da desobediência de um dentro da família. Você sabia que quando tem um desobediente dentro da sua família, toda a família paga o preço? Você sabia disso? Quando tem um marido desobediente, a esposa paga o preço, os filhos pagam o preço. Quando tem uma esposa desobediente, a família paga o preço, tudo paga o preço, paga preço até o tataravô, meu irmão.
porque atrai demônios, atrai legiões, atrai problema, atrai maldição. Então não tem outro caminho, irmão. Olha, eu dou um conselho a cada um de nós: busque a Deus enquanto se pode achar, porque vai chegar a hora que não vai ter mais como buscar. Então entre no caminho da santificação. Peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria para eu andar na tua palavra e guardar o teu caminho. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que se você pedir sabedoria, Deus não vai passar no teu rosto. Você acha que sem sabedoria você vai conseguir servir a Deus? Quem nos permanece na presença de Deus é a sabedoria, porque a Bíblia diz que a sabedoria é o começo do temor a Deus. Quem tem sabedoria teme a Deus. Quem não tem sabedoria aborrece a presença de quem? De Deus, irmão. A sabedoria é quem faz nós temer a quem? Ao próprio Deus. Toda pessoa que ama a Deus é pessoa sábia. Toda pessoa que ama a Deus não dá passos errados, não faz coisa de tolo, não faz coisa que venha causar um mal na sua própria vida. Toda pessoa que tem sabedoria, a Bíblia diz que seus pés é como estar sentado numa rocha, irmão. A sua casa nunca cai. Agora, quando os seus pés estão na areia, a queda vai ser feia. Olha, pastor, me diga: a queda vai ser feia. Então, para quem quer entrar no céu, isso é para quem quer, viu? Isso é para quem quer. Pastor, mas o céu é de graça. Você se enganou. Pastor, o céu é de graça, pastor. Você se enganou. É pela... Sois salvo pela graça mediante o quê? A fé. Aí a fé sem a obra, ela é o quê? Você não vai se salvar. Eu tenho fé em Deus, mas não obedeço a Deus. Então é uma fé morta. Pastor, eu sirvo a Deus, pastor, mas você não tem fé. Vai dar no mesmo caminho. Você não bebe, você não fuma, você não joga, você não rapariga, mas você não ora, você não jejuma, você não está nem aí com a palavra de Deus. É uma fé morta. Então nós temos que entender que não tem outra saída a não ser que você queira se perder. O diabo vai fazer de tudo para quando você sair desse culto, você não se lembrar do que eu falei aqui hoje. Porque você acha que é o Berg que está pregando aqui hoje? Tem nada a ver comigo, eu não tenho sabedoria para isso. Isso é a presença do Espírito Santo para salvar a tua alma. Para salvar a tua alma. Então, para quem quer entrar no céu e viver, então tem que estar em quê? Em santidade. Aqui, ó. Será que você está em santidade, irmão? Fuxicando a vida dos outros, com mágoa das pessoas, se envolvendo com novela da Globo, assistindo funk, música mundana, assistindo filme de karatê, de tiro, de facada, envolvido com coisas que não se deve. Você acha que você está em santificação? Não, você está mais sujo do que pau de galinheiro. Está mais sujo do que pau em galinheiro. Envolvido em internet com pornografia, assistindo imoralidade. Aí chega na igreja com a cara de pau, fazendo Deus de palhaço, como se Deus fosse um palhaço. Deus é palhaço para você? É palhaço? Deus é palhaço? Então deixe de brincar com Deus. Deixe de estar dando lugar a Satanás e vem para a igreja com a cara limpa, sujo por dentro, o coração mais sujo do que pau de galinheiro, meu irmão. Aí louva Deus, eu te amo, Deus, oh Deus, o Senhor é meu amor, Deus. Aí louva esses hinos tão lindo, é só de boca para fora, meu irmão. O coração está mais sujo do que pau de galinheiro, meu irmão. Nós temos que deixar de ser cínica. Nós temos de deixar de hipocrisia.
Nós temos que deixar, meu irmão, de uma farsa, de um engano. Nós temos que mudar. Se você quer se salvar, seja santo. Ame a palavra de Deus. Deixa o que tiver de deixar enquanto é tempo, porque vai chegar a hora que não vai mais ter tempo de você deixar. Pergunta é, você sabe se está vivo amanhã? Sabe? Será que amanhã tu tá, ó? Será? Porque pode ser que o meu dia seja amanhã, o seu dia seja amanhã. É verdade ou não é? Mas que nós esteja bem com quem? Porque quando nós partimos, a Bíblia diz que Deus se agrada com a morte dos seus santos. Porque Ele sabe que você partiu, foi separado da carne, mas você vai estar num lugar de descanso, sim ou não? Em outras palavras, você vai estar com quem? Com Ele. Lá no seio de Abraão. Se lembra quando o rico e o Lázaro morreu? A Bíblia diz que quando o Lázaro morreu, ele não tinha nada à vida. Vivia na porta do rico, mendigando. Mas quando ele morreu, a Bíblia diz que os anjos do Senhor veio buscar ele e colocou lá no seio de quem? De Abraão. Pastor, mas e o rico? A Bíblia diz que ele foi sepultado no Sheol, no inferno. E Deus permitiu que o céu se abrisse, e ele lá do abismo olhasse para cima e viu aquele a quem mendigava na sua porta em glória com Deus, lá no seio de Abraão. E ele lá no inferno gemendo, ele clamou, disse: Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo, refresque a minha língua, porque estou em fogo e atormentado por demônios. Abraão olhou para ele e disse: olha, rico, tu teve na terra, teve a oportunidade da mesma forma que Lázaro teve, mas você desprezou a palavra de quem? De Deus. Então não adianta você clamar no inferno, irmão, porque no inferno Deus já não vai te escutar mais. Você aqui na terra ainda tem uma chance de você clamar e Deus te ouvir. Mas quando você descer a sepultura, não chore mais, não adianta clamar, não adianta mamãe, papai, vovô, vovó, não adianta pastor, Berg, não adianta clamar pela irmã vizinha, não, porque você já está condenado por toda a eternidade. E não adianta mais clamar, porque Deus não vai ouvir mais o teu. Deus não escuta clamor no inferno. Olha o que Abraão disse, olha, você teve na terra, teve chance, como ele também teve. Você desprezou a palavra de Deus, ainda que se vestisse em linho fino, ainda que fosse rico e milionário, mas Lázaro não tinha nada, mas Lázaro tinha tudo. Sabe por que Lázaro tinha tudo? Ele poderia não ter nem o que comer, mas ele tinha a presença do Espírito Santo. E o rico tinha tudo, mas não tinha o que? Nada, porque se você não tiver o Espírito Santo, você é pobre, no miserável, cego, meu irmão. Você não tem nada, porque o que você tem não é teu, é emprestado, até um dia que você estiver na terra, mas um dia vai ser tirado, e a única coisa que nós podemos levar aqui da terra, duas coisas, ou santidade ou maldição. Então escolha o caminho da santidade, para quando você morrer, você não buscar o caminho da maldição. Porque se você morre na santidade, morre não, vai dormir. Quem vem buscar você é a presença de quem? Do Espírito Santo. Mas também se você morrer com o coração velho, cheio de ceboseira, quem vem buscar você é o próprio Lucifer. Ele já está incorporando nas pessoas vivas, meu irmão. Ele incorpora das pessoas vivas: eu vou matar, eu vou levar para o inferno, eu ganhei essa desgraça com cachaça, eu ganhei essa desgraça com droga, eu coloquei macumba, eu coloquei não sei o que. O diabo irado já disse que é dele. Agora imagina, meu irmão, quando o espírito sai do corpo sem a presença de Deus. Aqueles cachorros pretos do inferno, com os olhos de fogo vindo buscar você, e você clamando, e eles bebendo o seu sangue, porque você vai servir de galinha para demônio. Aquele sangue que Satanás exige nos centros de feitiçaria, nas encruzilhadas, porque Satanás, ele se alimenta com sangue humano, meu irmão, com a carne humana. Ele come carne. Tem muito testemunho de pai de santo que vão para os cemitérios de meia-noite comer a tripa de defunto, comer os olhos do defunto, comer as vísceras dos defuntos, ter relação sexual com o defunto, sangue de gato, sangue de cachorro, sangue de galinha preta.
E hoje na internet eles não estão mais nem escondendo. Você olha a internet, está lá os pais de santo com as caras cheias de sangue, manifestados com os olhos horríveis, dizendo que eles são. E muitos crentes ainda estão brincando com o diabo, irmão. Olha para seu irmão e diga: não brinque com o diabo. Ou vai preciso ser o diabo envergonhar você aqui dentro da igreja? Vai ser preciso um demônio se manifestar aqui, contar o que você está fazendo? Vai ser preciso? Ou você acha difícil? Porque se você não der ouvido a Deus, você vai ser envergonhado. Uma hora ou outra o demônio vai manifestar aqui, vai contar tudo o que você está fazendo, na frente de todo mundo, para todo mundo ouvir. Aí eu quero ouvir você dizer que é o diabo que está mentindo. Porque se nós não damos vida a Deus, nós vamos dar ouvido a quem? Ao diabo. É verdade ou não é? Quem nos justifica é a palavra, mas quem nos condena, quem é? O diabo. Ou você acha que o diabo, ele não chegou para Deus e disse, ainda que Jó estava justo, viu? Ele chegou para Deus, Deus, Jó, ele só te ama porque o Senhor deu riqueza para ele. Você veja que Jó não estava dando lugar ao diabo, mas o diabo ainda foi tentar acusar quem? Pastor, mas foi Jó, o diabo foi tentar manipular Jesus, sim ou não? Lá no deserto. Teu pai te deixou, teu pai te abandonou, porque se você fosse filho de Deus, não estaria aqui passando fome e abandonado. Cadê teus anjos? Cadê seu pai? Estava lá sozinho, sim ou não? Porque ele foi levado para ser provado pelo diabo. Está escrito isso na palavra de Deus. O diabo tentou convencê-lo. E aí, você veja que o próprio Jesus, ele usou a própria palavra do Pai para se livrar dos ataques dos demônios, sim ou não? Então só quem pode te defender no momento da sua perseguição, da sua aflição, da sua doença, de qualquer ataque maligno, a única forma que você pode se proteger, está lá no Salmo 91, que o Senhor é teu refúgio e a tua fortaleza. Jesus, ele olha e diz, eu sou a palavra, quem está em mim não perecerá. Diga glória a Jesus. Agora você está na palavra? Você está na palavra? Macumba pega, sim ou não? Pega? Macumba pega? Pega ou não pega? Pega ou não pega macumba? Pega não. Pega em quem não tem a? Mas quem tem a palavra, pega. O crente fiel se preocupa com macumba? O crente fiel se manifesta? Quem guarda a palavra de Deus se preocupa com galinha preta, com vela, com cachaça? Quem está na palavra, nem macumba pega. Ao contrário, você expulsa os demônios. Diga glória a Deus, pela autoridade do nome de Jesus. Então, eu não tenho preocupação com macumba, porque eu estou na santificação. Agora, eu fumando pega? Pega. Eu intrigado do irmão pega? Pega. Eu roubando galinha do vizinho, pega. Eu botando gato de energia, pega. E gato de água? Uma cachaçinha para dormir, para acalmar o espírito, né? É ou não é? Eu assistindo novela da Globo, pega. E pega, viu? Porque as novelas já são macumba. Pastor, mas é só da Globo, não, da SBT. Então, irmãos, macumba, para pegar tem que ter treva. Se eu ando em treva, a treva me pega, sim ou não? Mas se eu estou na luz, o que é que acontece se nós desligar essa luz aqui? A escuridão toma de conta, é verdade ou não é? Mas se a luz está ligada, tem escuro aqui? Então se Jesus estiver na tua vida, macumba não pega, inveja não pega, praga não pega, maldição não pega, laço de morte não pega, acidente não pega, porque Deus vai estar contigo e as trevas não vai tocar em você. Mas se você não estiver buscando a santificação, me desculpe, macumba pega.
Aí não adianta dizer, foi o pai de santo, foi a vizinha, não, foi você que atraiu a macumba pra... A macumba anda voando, igual um passarinho. Fica procurando a casa para entrar. Não, nessa casa eu não posso, não, porque tem luz. Não, nessa outra aqui eu não posso. Mas tem aqui. Tem a casa da crente desmantelada. Aí ele entra. É verdade ou não é? Aí com pouco tempo, pastor, eu tô vendo o vulto. Pastor, não é que quando eu tô em casa começa as gritaiadas me chamando, pastor? Ô fulano, parei que eu já vou. Quando chego lá, pastor, não é ninguém. Pastor, eu tô em casa, de repente eu começo a ficar agressivo. Eu nem me reconheço mais. Eu me sinto agoniado, eu me sinto angustiado. Às vezes eu tenho até vontade de morrer, pastor. É ou não é? Então, irmão, não atraia demônios na sua vida, mas atraia a presença do Espírito Santo. Pastor, mas como eu faço isso? Ame a Deus. Ame a palavra. Honre essas calças que tu veste. Honra essa saia que tu veste. Nós temos que honrar as calças, meu irmão. Se o cabo é um pistoleiro, seja de verdade. É ou não é? Se é um cachaceiro, seja de verdade. Eu sou cachaceiro, eu sou um drogado, eu sou. Mas se tu quer ser crente, seja de verdade. Não seja meia tigela não, irmão. Tem gente que se perguntar que é crente na rua. Não, é porque eu estou só visitando a igreja. Se perguntar que é Jesus, não, hoje não. Quer não? Não, hoje não. Estou preparado não. Mas está preparado para fazer sem vergonha. É ou não é? Chamar palavrão, fazer coisa errada, se prostituir. É ou não é? Fazer coisas que não deve. Nós não estamos preparados para Deus. Mas para o diabo nós sempre estamos, né? E se não tiver, dá um jeitinho para estar. Então nós temos, irmão, que buscar o caminho da santificação. Diga glória a Deus. Ao qual ninguém, nem eu e nem vocês entrará no reino de quem? De Deus. Não adianta, meu irmão. Quando é carnaval, tá os crentes nos carnavais. Não, porque Deus quer só o coração, pastor. Quando é em tempo de Copa, tá os crentes tudo vestidos com roupa de... E ainda com camisas sacrificadas para demônios. Ou eu estou errado? Passa direto na televisão. Ou não, tá lá a imagem de Satanás. E aí, nós sabemos que a FIFA é pacto com Satanás. Todos os jogadores de bola têm pacto com Satanás e eles não se escondem não. Eles quando faz um gol ou quando eles entram no campo, ele faz os símbolos maçônicos. Os símbolos bafonete. A televisão mostra, a internet mostra, mas nós não queremos acreditar. Por quê? Porque nós preferimos viver nas trevas. Nós não quer acreditar na verdade, mas também nós desacreditamos da mentira. Porque a mentira é um engano do diabo para pegar muitos cristãos. Mas quando você vai falar, não, pastor, não tem nada a ver. É um demônio chamado nada a ver. E aí a santificação que está no cristão vai, aos pouquinhos, Com pouco tempo você não consegue mais orar. Com pouco tempo você perde a vontade de vir para a igreja. Com pouco tempo você não jejuma mais. Com pouco tempo você lê a Bíblia, não consegue ler mais. Sabe o que é isso? O amor de muitos esfriando através do pecado. Não dá ouvido a pastor, não dá ouvido a Bíblia, não dá ouvido a pai, não dá ouvido a mãe, não dá ouvido a amigos. Ainda que dê conselho por bem, mas endurece o coração e quer permanecer na mentira e não na verdade. Então,
Para quem quer entrar no céu, viver em quem? Santidade, irmão. Não tem jeito, irmão. Para com isso. Esse negócio de dizer, não, pastor, eu fumo, é porque eu estou lutando para deixar. Tá não. Tá fumando porque gosta, porque acha bom. Porque eu fumava. E não era só cigarro, não, era droga. No dia que eu aceitei a Jesus, no primeiro dia que eu levantei minha mão dentro da igreja, eu larguei a rapariga de lado. Larguei droga, eu tomava todo um litro de cachaça, era uísque, era dré, era tudo. Então, eu cheirava cola de sapatos, até chulé eu cheirava. Mas no dia que eu aceitei a Jesus, nunca mais botei essas desgraças dentro da minha boca. Vi uns amigos, ei mano, vamos fazer a cabeça, eu digo, já minha cabeça já tá feita, é Jesus. Vamos tomar uma, rapaz, para esquentar a alma, eu digo, essa boquinha aqui nunca mais entra cachaça nela. Chegava as minas, dizia, ei gostosão, vamos lá rapaz, vamos lá, tal. Virou viado e virei, agora eu sou de Jesus. Eu tenho 27 anos na casa de Deus, nunca mais voltei a me prostituir, nunca mais botei cigarro na minha boca, nunca mais botei cachaça na minha boca. Eu tenho honrado ao meu Deus até hoje, vou continuar honrando Ele. Porque eu disse, no dia que eu for crente eu vou ser de verdade. Agora está com um pé no mundo e um pé na igreja, um pé no mundo e um pé na igreja, meu irmão. Decida o que quer da sua vida. Porque eu sou sincero, eu posso ser sincero? Se é para eu estar perdendo meu tempo dentro da igreja, vá matar, vá roubar galinha, vá fazer o que não presta, se enfie no fundo do... Olha, vá fazer, seja o mais mentiroso da cidade. Faça logo o escambau, porque tu vai para o inferno mesmo. E quando tu chegar lá, vai, não, eu estou aqui, mas porque eu gozei lá na terra ainda. Agora fica na igreja se enganando, nem rouba, nem mata, nem se prostitui, não faz nada. Aí quando morrer, nem vai para o céu, vai para o inferno e não fez nada para... Que adianta, meu irmão? Tá perdendo seu tempo num banco duro desse. Se não quer ser crente, se enfia logo nas trevas de uma vez. Lá se vê a Satanás de uma vez. Criança e foi lá para o mar. Aí chegar no mar, você... que vira serpente de uma vez. É, irmão, quem não quer prestar, vai logo de uma vez. Agora, se você ama a palavra de Deus, continue lutando, continue perseverando, ame a palavra, passe luta, passe perseguição, passe aflição, passe o que você passar, mas honra a tua calça, honra a tua saia, aonde as pessoas olhar para você e dizem, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Agora, meu irmão, as pessoas falando mal de você, pastor, Deus me livre, se eu for para ir para a igreja como fulano, eu prefiro ficar no mundo. Eles estão errados, sim ou não? Não, irmão, porque quem está na treva pode julgar quem está na luz, sim. Se você prega para os outros que deve deixar as coisas erradas, amar a palavra, ir para a igreja, servir a Deus, essas pessoas, no dia que você falhar, vão cobrar de você. Ou eu estou enganado? Faça qualquer coisinha para a treva olhar para você. Ei, você não pode não, tu é crente, viu? Eu posso, você não pode não. Até uma palavrinha que tu solta errada, as pessoas lá no teu trabalho, ei, pode não, você não, você é crente, viu? Agora, isso é Deus usando os ímpios para salvar a sua vida. Viu? Os próprios ímpios, Deus usa ele, é uma jumenta falando com você, para você não se perder. Em Hebreus 12, 14, primeiro passo de uma santificação, olha aqui, ó, seguir a paz com quem? A paz com todos. Agora imagina um crente cheio de intrigado, meu irmão. Seguir a paz com quem? Com todos. A santificação, sem a qual ninguém pode o que ver quem é o Senhor. Agora me explica aí os crentes pistoleiros, cangaceiro. Hein? Eu não vou com a cara de fulano.
tem dois céus, é? Tem dois céus, é? Tem? Não, se tiver, me diga. Porque eu só conheço um. O que é que a orar, os discípulos perguntaram, mestre, como nós devemos orar? Aí Deus, ele explicou tudo. Orai assim comigo. Pai nosso, que está onde? Ó. Aí lá na frente eles, perdoa-me, ó. Para não prolongar muito, diz, perdoa-me, Senhor, como eu perdoei os meus e os meus adi. Outras palavras, Jesus quis dizer, se você não perdoar, você não seria o quê? Pastor, me fez um mal, falou mal de mim, me provocou, fez... Não, perdoe, porque não vá para o inferno por causa dos outros, não. Porque a mágoa, o ódio no seu coração só vai servir para você mesmo. Não vai mudar nada da vida das pessoas que te perseguiram, ao contrário, é um veneno que vai te matar aos poucos, e quando você morrer, vai te levar para o inferno. A mágoa, o ódio, é uma armadilha do diabo para te afastar da presença de quem? De Deus, porque quando você tem mágoa no teu coração, Deus não está em você. Deus não está na ira, Deus não está no ódio, Deus não está na mágoa, Deus está na santificação. Em 1 Pedro 1,16 diz, porquanto está escrito, sede santo. Novamente, olha. Seja cachaceiro, é? Seja ladrão de galinha. Seja fumador de maconha. É isso aqui que está aqui? A sua língua seja para falar da vida dos outros. É assim? É? Seus olhos sejam para assistir novela. Seus olhos sejam para olhar pornografia em celular. É? Sede santos. Olha para seu irmão e diga, sede santos. Porque sabe por que você tem que ser santo? Você não descobriu ainda não por que você tem que ser santo? Porque ele é santo. E se ele é santo, só habita em casa santa. Corpo santo. Quando você peca, ele sai de você. Quando você pede perdão, ele volta para você. Agora, mesmo que você peque, ele ainda continua lutando por amor a você. Mas se você desprezá-lo, aí você vai entrar pelo caminho da apostasia. Aí já não tem mais sacrifício para você. O sacrifício é enquanto você não abandona Jesus. No dia que você abandonar, que você abrir a sua boquinha para dizer, eu não quero mais Jesus, você está dizendo, eu quero quem? Eu quero o diabo. Então você trocou o Espírito Santo pelo demônio. Agora, para você chamar o Espírito Santo de volta, meu irmão, aí o negócio é diferente, viu? Porque não há mais sacrifício. O que é ser santo? Ser santo é ser o quê? Separado. Seja sincero, tu vê em meio de rua batendo papo mais cachaceiro, drogado, envolvido em roda de escarnecedor, conversando besteira em meio, você me vê? Você me vê eu em cabaré, mesa de bar, você vê eu em meio de rua conversando besteira? Não, irmão, porque eu sou separado, a minha vida é da minha casa para a igreja, para o meu trabalho. Até para eu ir na casa do irmão, só vou se for para orar por uma doença, eu só vou se for para levar uma palavra, mas para ir para estar conversando da vida dos outros eu não vou, porque eu vou me sujar. Então se você for para a casa da tua irmã, vá falar de Jesus, vá orar, não vá para falar da vida dos outros não, porque está se sujando também, vira pau de galinheiro, viu? Vá para a casa da irmã falar da vida dos outros, não tem o que fazer, vá lavar troça então, irmão, vá botar louvor, vá ouvir as coisas de Deus. Agora sai da sua casa para estar falando da vida dos outros, meu irmão. Ganhar o que com isso? Pegando problema dos outros. A Bíblia diz lá em Provérbios que é pegar o cão pelas orelhas. A sua boca tem que ser santa, viu? Porque ela louva a Deus, olha. A sua boca tem que ser santa porque prega a palavra de Deus. Ah, não é? Mas aí, meu irmão, a boca suja é o que está dentro sai pela boca. O que é santo? É ser santo, é separado. Não viver em corrupção, mas
honestamente perante o Senhor, não viver para o mundo, mas viver para quem? Para o Senhor. Mas está uma mistura. Meu irmão, está uma mistura. Olha, eu posso ser sincero, isso é em todas as igrejas, está uma vergonha. É só escândalo. É escândalo. Liga a televisão, escândalo. Vai assistir escândalo. Vai pro Facebook, escândalo. Vai lá pro Instagram, escândalo. Ninguém sabe se existe mais igreja na terra. Meu irmão, se tu vai pregar o evangelho, as pessoas vão ver da tua cara. Eu vou fazer o que? A igreja só tem escândalo. Agora, ai de quem fizer escândalo, viu? Jesus disse, é misto que isso aconteça, mas ai daqueles que provocam escândalo dentro da minha casa, porque é melhor que não tivesse nem nascido. Porque o escândalo não mata só quem escandaliza, o escândalo impede que as pessoas busquem a quem? A Deus, ou salve as suas almas. Então muitas pessoas vão para o inferno por causa do seu escândalo. Você sabia disso? Aí Deus vai te pegar lá. Em 1 Pedro 1,15 diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a maneira de viver, viu? Seja santo em toda a maneira de... você tem que ser santo no seu modo de vestir, viu? Tem irmã que na igreja só veste de saia, mas na rua, meu irmão, mostrando as polpas da bunda, veste uma roupa chamativa para fazer os homens pecar. Você sabia que você pode ser um instrumento para fazer as pessoas adulterar? Quando uma mulher se veste mal, mostrando as suas partes íntimas, onde vai passando, lá vai a crentinha, beleza, deixa ela passar para eu ver a bundinha dela. Aí vai lá, olha. Aí o macho fica tudo, beleza. Beleza. Aí é uma crente de verdade. E diz que é morada do Espírito Santo, vaso do Espírito Santo. As crentes pomba gira. Sabia que tem as crentes pomba gira? Que tem prazer de se vestir mal para os homens estar olhando para o seu corpo? Porque quando você entregou seu corpo, você entregou para Jesus, não foi para os pombagiros usar seu corpo para fazer homem pecar, não. Está desejando suas carnes íntimas, não, irmão. É bom que sua bunda murche. É bom que seus peitos caia. É bom que tu fique com a renta do tempo. Para respeitar a palavra de Deus. É verdade ou não é? É bom que seja envergonhado pelo diabo. Porque seu corpo é santo, irmão. Não pode estar mostrando sua bunda para macho, não. Se veste uma roupa G, vai comprar um AP. Viu? Ou você acha que Deus não vê quando você está andando mal vestida? Aí quando é na igreja, por que não vem do jeito que você se veste aqui para a igreja? Não vem porque sabe que não pode, mas quando está nos cantos se veste. É bom que Deus te castigue mesmo. Para aprender a amar a Deus. Terminou o culto. Só para terminar, convém aos santos saberem conversar, os santinhos conversar, viu? Tá ali, convém que os santos saberem conversar. Não é conveniente para os filhos de Deus conversar assuntos para nada que edificam, mas apenas destrói. Tem conversa dos crentes que é só para atrair demônios, briga, confusão, botar um contra o outro. Você sabia disso? Aí chega o problema na igreja, pastor, fulano estava falando mal dele. Não foi fulano que estava falando mal dele, foi o demônio que usou. Você diga assim, pastor, fulano foi usado pelo demônio para falar mal de mim, emprestou a boca. Você entendeu? Porque quando você fala mal. Mal é de quem? E falar bem. Então se eu falo mal,
eu estou sendo usado pelo mal. Se eu falo o bem, hoje eu estou sendo usado pelo mal ou pelo bem? Eu estou falando o quê? O bem, irmão. Então, pode identificar que eu pedi para a Luca fazer um estudo, acho que daqui para dezembro esse estudo sai. Né? Que esse estudo, hein?